Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Muito bem, esse é o episódio de número 50 do Zentoncast. É um episódio especial que não vai ter tema, né? Não vai ter uma pauta específica, né? Assim, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o podcast e vou ler comentários aí que eu pedi para vocês fazerem aí para serem lidos nesse episódio. Vou ler comentários lá do Twitter e do YouTube. Pois bem, falar algumas coisas aqui sobre o podcast, né? Primeiro de tudo, agradecer a Deus, né, por eu estar aqui falando para vocês, que Deus abençoe a todos, né, independente da sua religião. E agradecer aí a todos os ouvintes, né? Porque é aquela coisa, né? Eu não sou um dos caras mais carismáticos, eu não sou um dos caras mais eruditos, mas tem gente doida que me ouve, né? Que ouve aqui o Zentoncast. Aquela coisa, a média de ouvintes, né? A média de plays, né? É de 100, cento e pouco, 130 mais ou menos. Chegou o máximo ali na média. Mas, mesmo assim, pelo menos tem gente que ouve aqui. E, e tem gente que gosta, né? E diz gostar aqui do Isentoncast, o que é muito gratificante. Né, agradecer aí ao Astronave Sonora, né? O perfil lá do Twitter, que né, foi um dos primeiros aí a divulgarem o Isentoncast. E também aí tem lá o Red Pilados, que é o agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que eu sempre divulgo cada episódio, né? Eu sempre estou divulgando e, como eu falei, né? A Astronave Sonora ajudou muito aí na divulgação aqui do Zentalcast. Agradecer também aos convidados que passaram aqui pelo Zentalcast, que foi muito bom, né? Gravar com cada convidado. Realmente é aquela coisa, né? Eu convido assim quem eu acho que é uma pessoa que assim, que eu gosto do conteúdo e aí uma coisa, né? Eu acabo aí chamando e bem, ainda bem que essas pessoas aceitaram o convite, né? E foram excelentes episódios. Não é porque é o meu podcast, mas realmente foram excelentes episódios. Então, né, agradecendo aí a todos aí convidados que passaram pelo Isentoncast. E fala algumas coisas aqui sobre o podcast, né? Que eu comecei o Isentoncast, né, em julho de 2019.
porque teve essa onda aí de muita gente fazer podcast, né, com viés aí conservador, de direita. Então eu resolvi fazer também o meu próprio podcast. E eu já fazia, né, vídeos lá no canal do YouTube, que atualmente chama-se IsentãoCast TV. E eu fazia nesse formato de podcast mesmo. E aí eu falava de algum tema, falava nesse formato. Eu fazia gameplay, né? Esse formato ali de gameplay. Tem gente que gostava, tem gente que não gostava. Enfim, agora. Mas aí eu resolvi fazer esse podcast aqui e o resto é história. Chegamos aí a 50 episódios do IsentãoCast. Então, eu falei, fiz todos os agradecimentos e realmente, como eu falei, a média né, aqui de plays é de 100, chegou, no máximo ali chegou a 130, né, de média. E no total de plays, né, atualmente está aí mais de 6.000, né? Coisa que eu realmente não esperava, né? Porque a pessoa consegue aí 6.000 em, sei lá, em 3 episódios, né? Somados, né? Cada play. Também uma inspiração, né, para esse podcast é o... Assim, tem dois podcasts que eu me inspiro bastante, que é o Guten Morgen, do Flávio Morgenstern, e o Oliver Talk, né? Tanto que né, recebi no Zetãocast os membros do Oliver Talk e uma ex-membro, né? Recebi aqui, né, o Luciano Oliveira, né, o Oliver, né, o André Barreto e a Tef Ferrari, que foi do Oliver Talk, né? Então, é porque que o Oliver Talk, assim, ele tem guardado todas as proporções. Não tenho como comparar, né, nível de conhecimento com eles. Assim, é mais ou menos parecido aqui, o formato do Zentoncast é parecido com o Oliver Talk, né? Assim, que é dois por semana, na maioria são aí episódios curtos, né? Então, né, como eu falei, guardado todas as proporções, né? Eu não tenho o nível de conhecimento do Luciano, do André, enfim. O Oliver Talk aí é das inspirações aqui do Zetãocast. Eu falei do Guten Morgen, né? O Flávio Morgan, um cara, não tem nem o que falar, né? Não tem como descrever, o cara de altíssimo conhecimento. Então, realmente grandes aí análises, questão aí, né, da política e da cultura. Eu falei, né? São dois podcasts que eu me inspiro. E também eu aí eu tenho apreço aí a todos os podcasts, né, voltados aí para a direita, para conservadorismo, essas coisas. Ou até um conteúdo ali mais humorístico. Eu não, comigo assim não tenho, o podcast lá, o fulano só fala besteira, só fala de sacanagem. Ah, ele só fala de zoeira. Comigo não tem essa de ficar desprezando. Porque aquele não dá todo, aquela coisa, né, aquele conhecimento todo. Enfim, pra mim, tá ótimo, porque esse, nessa, é o podcast, né, vamos dizer assim, essa coisa do podcast, ele é dominado pela esquerda, como quase tudo, né, na questão aí cultural. E realmente tem que ter mais podcast com um viés assim da direita, né, ou pessoas de direita falando sobre qualquer coisa. Então, eu não fico assim falando,
o podcast tal da direita não fala sobre, sei lá, sobre o Olavo de Carvalho, sobre Eric Franklin, não fala sobre a política do dia a dia. Cara, não importa, importa é que tá. É que tá. É aquela coisa da ocupação, a famosa coisa da ocupação de espaço, né? Pelo menos são pessoas de direita que fazem um conteúdo mais de zoeira, porque até esses ditos em humorista, né? Fazem podcast humorísticos, são todos de esquerda. Então, comigo não tem essa de ficar desprezando o trabalho alheio. Somente pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu. Enfim, essa é a minha opinião. Então, isso que eu queria falar sobre essa questão aqui, né, do podcast. E agradecer mais uma vez aí, agradecer a Deus, agradecer a todos aí que ouvem o Zetãocast, que gostam, agradecer a todos que acreditam aqui no podcast e a todos aí que foram aí convidados aqui, que passaram pelo Zetãocast. Muito bem, agora vou ler os comentários aqui, pedir para comentarem aqui lá no, nas redes sociais. Vou ler aqui os comentários do Twitter, né? Primeiro aqui vou ler o comentário do Quente Opressor. É @Quente Opressor. Falou: se você pudesse trocar todos os membros de uma vez de uma dessas instituições, qual seria, né? STF, Congresso Nacional, extrema imprensa. Ah, essa é uma pergunta difícil, né? Sinceramente, assim, eu trocaria tudo das três, né? Trocaria tudo das três, só colocaria. É assim, pelo menos não colocaria. Eu colocaria assim. Aquela coisa, pô, assim, no Congresso, o que tinha que ter mesmo, tinha que ser. É, ali alguma divisão ali no Congresso, tinha que ser entre liberais e conservadores. Acabou. Liberal, tô falando aqui, os liberalecos, isentosfera. Tem isentosfera e conservadores. Acabou. Para essas três instituições. Porque, assim, não tem que, tinha que ter comunista, esquerdista, não tinha que ter nada disso, pra mim. Assim, porque assim, os liberais são, vou falar assim dos progressistas, que os liberais, né, que se dizem aí de direita, que são da isentosfera, eles são, né, progressistas, né? Então, assim, eu falo assim, progressista tipo pessoal, tchau, não tinha que ter. É isso que eu penso. Aqui, comentário do BGRed, né, @BGRed2, né, um militante que vê tudo, em tudo vê problematização, versus um tiozão do churrasco com uma lata de Monster na mão. Os dois a 80 km/h. Quem vence? É, Monster é o energético lá, né? Pô, assim, um militante que vê problematização em tudo, né? Quem vence? É o tiozão do churrasco com um Monster. Olha, o tiozão do churrasco com um energético, sei lá. Energético é coisa muito de jovem, né? Eu falo assim, né? Jovem, a pessoa é com, sei lá, seus 30 anos, assim, 20 e pouco, ou até, né, adolescente, coisa assim, energético. Tiozão de churrasco toma, sei lá, cerveja, né? Sei lá, toma aquela cerveja de baixa renda, né? Tipo, sei lá, Glacial, Itaipava. Ou aí, sei lá, aí Brahma, Antártica, as coisas assim, não vai tomar energético, mas eu acho que eu acho que quem vence aí é o tiozão do churrasco, a militante aí, aí não dá, né? Então acho que vê problematização e tudo. Tudo bem, aqui o SPK07 arroba spec underline WS84.
Fiquei sabendo que praticamente todos os estados do Brasil querem nos caçar. O que você fará quando começarem os extermínios dos cariocas? Nossa, olha só. É porque, pessoal, existe uma cariocafobia estrutural da sociedade opressora que fica aí fazendo um discurso de ódio aos cariocas. Aí isso tem que acabar. Precisamos falar sobre a cariocafobia. É brincadeira, né? Brincadeira. Isso é. Não, que fazem várias piadas aí com os cariocas, né? Tipo, carioca é tudo bandido, essas coisas assim. Aí fala de carioca com baiano também. Baiano é preguiçoso. Enfim, essas coisas que. Essas brincadeiras que fazem, né? Regionais e tal. Mas, aí, claro, a esquerda aí, que problematiza tudo, fala que não, isso aí é xenofobia, ficar zoando principalmente nordestinos. Cara, como é que é xenofobia? Assim, nordestino, zoar nordestino é xenofobia. Se o nordestino é brasileiro, caramba. Como é que é xenofobia? E nordestino nem é etnia também, né? Pode falar, mas é etnia. Não, nem isso, cara. Os nordestinos são brasileiros. Como todos nós, pô. Todos os outros. Aí, poxa, assim, da minha parte eu não ligo ficar zoando aí carioca, essas coisas. Porque eu sei realmente que a realidade aqui do Rio de Janeiro é complicada, né? Realmente a gente vive num narco-estado, né? A gente vive hum, de um estado dominado pelo tráfico e pelas milícias. Essa é a verdade. Obviamente, os esquerdistas ficam falando, não, as milícias são piores. Aí acabam associando, né, os bolsonaros com as milícias, enfim. Acho ridículo isso, né? Ridículo e caluniante, né? Mas enfim, eu não ligo pra isso não, essa zoeira de carioca, não. Outro comentário aqui do Twitter. Comentário do Hugo. Arroba Ugmed. Ugmad. Você acredita que a solução para o país deslanchar está em algum político, na população ou nas instituições? Eu acho que. Eu acredito na população, claro. Que, bem, é porque assim, confiar em político é complicado, né? E nas instituições, pior ainda. Eu falo assim, confio na população porque, é claro, né? A população ela precisa, primeiro de tudo, ela tem que se politizar ainda mais, né? Se politizar e também é, acordar para essa questão cultural que, né, está impregnada pela esquerda, pelo progressismo. Porque a população realmente ela tem que se politizar e ela está se politizando de fato, está participando mais das questões, realmente aí do Congresso, né? Tem a votação tal que aí claro, muita gente faz aquele alarde todo, meu Deus, vai acabar o Brasil se aprovar tal coisa, se rejeitar tal coisa, o Congresso, aí todo mundo vai se mobiliza nas redes sociais, principalmente, vai lá fazer manifestação de rua, tal. Então, é aquela coisa, né? O pessoal fala muito, né, que pô, as pessoas sabem mais dos. Atualmente, as pessoas conhecem os 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Realmente, o povo realmente tá acordando, né? Claro, não tá ainda daquela coisa, mas tá acordando. E, pô, cara, confiar em político, mesmo assim, a gente tendo políticos bem intencionados, né? É complicado, né? E nas instituições, né? É o que eu falei, não dá pra confiar, né? Por causa justamente das pessoas, né, que compõem essas instituições, porque é impressionante. Os liberais, né, eles têm essa coisa de as instituições estão funcionando, então quem ousar falar mal, no caso aí do Congresso, falar mal do STF, falar mal da imprensa, aí pronto, tá atacando o Estado Democrático de Direito. É assim, ficam nessa coisa de que as instituições estão funcionando, tudo tem que ser
Só há democracia se houver ali as instituições ali. É assim que o liberal pensa, mas eu confio. Se eu falo assim, você fala a solução do país, né, para o país deslanchar, eu acho que é a população. Se ela se politizar mais, se ela ficar um pouco mais inteligente, acho que aí a coisa vai finalmente. Então aí o aqui não é uma pergunta, né, nada aqui, é o comentário aqui, né, é Sinforoso Comunista, né? Arroba Sinforoso Comunista, né? Nunca ouvi, mas ouvirei esse só pra ouvir meu comentário. Beleza, tá lido aí o seu comentário. Muito bem, agora eu vou ler os comentários do YouTube. Muito bem. Comentário aqui do Mundor. Já faz um certo tempo que eu acompanho seu podcast e eu concordo em diversos aspectos com você. O que eu tenho percebido é que na vida real está cada vez mais difícil de achar alguém com essa mesma linha de pensamento, ou até mesmo algo similar a isso. Mudando de assunto, gostaria de saber a sua opinião sobre os progressistas e os esquerdistas usarem o nome de Cristo para fazer militância, mas ao mesmo tempo não quererem seguir seus ensinamentos. Pois é, né? Tem toda. Primeiro de tudo, né? Obrigado, né? Realmente, obrigado pelo comentário. É bem difícil achar pessoas que tenham não, esse pensamento, né? Pensamento conservador, pensamento de direita. Realmente é complicado, né? A gente só tolera, né? Quem pensa aí é diferente, né? Realmente aí na família, né? Mas, mas é assim mesmo, né? A vida. Agora, sobre essa questão da esquerda usar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como foi feito aí no carnaval, né? Tá falando aquela coisa que Jesus seria marginalizado porque seria negro da favela e seria morto pela polícia, ou seria transexual, enfim. Eles fazem toda essa deturpação, né? Da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma deturpação materialista, né? Só focando naquela coisa moderna, no conceito, né, na parte material de Jesus e pior, né, colocando conceitos modernos. E é impressionante como os esquerdistas adoram jogar, né, é, na cara, né, você tá falando palavrão, então você não é cristão, na época da eleição, né, tinha com o Bolsonaro, o presidente, o candidato que fala que é cristão, mas apoia a tortura, apoia a arma, né? Dá arma pra todo mundo, sendo que, né, Jesus não pregava pacifismo, né? Tá lá na Bíblia que ele não fala nada sobre pacifismo, né? É isso que muitos cristãos, né, principalmente aqueles ligados à teologia da libertação, pregam, né? Pacifismo. E com isso acabam aí aderindo ao politicamente correto e ao ecumenismo, enfim, ao globalismo em si, ao progressismo. Outro comentário aqui é do LP Rota. Aqui ele fala, né? Fala meu nome aqui, meu nome verdadeiro, né? Criando o tipo de conteúdo que ele cria, sabendo que ele mora nesse antro progressista que é Rio de Janeiro, parafraseando o Gatão no Brasileirinhos, como ver um comando lutando atrás das linhas inimigas. Não é verdade, cara. Aqui, Rio de Janeiro é complicado, né? Complicado. Realmente, aqui é um antro realmente progressista, né? E ter pessoas assim, né, políticos, ter influenciadores aí da direita, aqui, né? Realmente é muito raro até aqui no Rio de Janeiro, porque principalmente na questão dos políticos, né? Tem de falar, político do Rio de Janeiro não presta, por causa aí, exemplos como Rodrigo Maia, Eduardo Cunha
entre outros, né? Aí ficou esse no imaginário do resto do país, né? Mas não, aqui no Rio de Janeiro tem gente boa, tem gente bem intencionada e sofre com esse. Eu falei, a questão do progressismo também, desse narco-estado que é o Rio de Janeiro. Também aqui, Danilo Pacheco Coimbra fala assim, né? Por que os que blasfemam Jesus Cristo comparando a um travesti não fazem com Maomé? Será medo? Também, né? É, né? Principalmente isso, né? Medo, né? Porque sabe que se mexer com o pessoal aí da cabeça de toalha é complicado, né? Eles vão, né? Falou mal aí de Maomé, eles vão lá e, né, explodem tudo, corta a cabeça sem pestanejar, como aconteceu no caso do Charlie Hebdo, né? Que é uma revista lá que ataca a religião, seja qual for. Foi mexer com o pessoal da cabeça de toalha, aí deu naquilo, né? Ele também ataca muito o cristianismo, enfim. Complicado. Então por isso que esse pessoal aí que zomba de Nosso Senhor Jesus Cristo, não, eles, né, ficam. Aí não querem mexer com o Islã, né? Então. E também, eu falei, essa questão de medo, eu falei, também é medo, né? Também porque esse pessoal sabe que o. Eu falei antes, né? Essa questão que hoje em dia cria-se muito aquela coisa do pacifismo do cristão, né? O cristão não pode falar palavrão, o cristão não pode reagir, o cristão não pode fazer nada. Ele tem que ser aquela coisa, né, bem pacifista. Que Jesus pregava isso. Não, não pregava isso. Não, né? Tem a passagem que fala, né, que não vim para trazer a paz, vim trazer a espada. Não me lembro qual foi o evangelho, mas tem essa passagem. Então, ou seja, nem Nosso Senhor Jesus Cristo pregava pacifismo, mas aí colocam isso, né, nas questões culturais. E por isso que o pessoal progressista deita e rola. E também essa questão, né? Eles têm medo de. Realmente eles têm medo de falar mal do Islã, de zoar o Islã. Aí o Enoch Cocorotes, ele fala, né? Fale um pouco mais sobre parlamentarismo branco. O parlamentarismo branco, né? Essa coisa que fala-se muito para tirar os poderes aí do poder executivo, né? O poder executivo já quase não tem nenhum poder e agora que o Bolsonaro tá lá, né, no executivo, pronto, querem de tudo para que ele seja uma figura, né, um presidente figurativo, né? Porque aquela coisa, como o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele é um entusiasta do regime militar, e no regime militar teve o AI-5, né, que o ato institucional número 5, que dava mais poderes ao executivo do que aos outros, que, né, os historiadores que não são de esquerda falam que o período do AI-5 que realmente foi o período ditatorial do regime militar. Aí, sei lá, um delírio pessoal somente aí do Centrão, né? Delírio deles fala, não, o Bolsonaro vai fazer um mais 5, vai dar mais poderes a ele, né? Porque os apoiadores querem, os filhos querem, ditadura, não sei o que, não, ele tem que dar um jeito dele ter menos poderes do que ele já tem, né? É por isso que fala-se muito em parlamentarismo branco, né? Então é isso que eu entendo, né? Por essa jogada do Centrão. Bem, outro comentário aqui do Danilo Pacheco Coimbra fala aqui, né, sobre quais serão os efeitos das manifestações do dia 15 de março e o jogo sujo da extrema imprensa para tentar retomar o controle da opinião pública sem sucesso.
O efeito, não sei dizer realmente, mas aquela coisa da imprensa, né, dizer, não, são manifestações contra o Congresso, contra o STF, questão a favor aí de fechamento do Congresso, essa coisa, é dar aquele terror psicológico. Isso não é novidade, esse discurso não é novidade, foi falado a mesma coisa na manifestação de 26 de maio do ano passado, 2019. Falava a mesmíssima coisa. Falava em parlamentarismo branco, como falei antes. Falava em que são protestos aí para fechar Congresso, para fechar STF, só porque um maluco disse para fechar Congresso, teve meme, teve vídeo, teve no caso do ano passado teve textão que o presidente compartilhou, esse ano foi vídeo, compartilhou convocando aí Congresso, mas para fechar Congresso, meu Deus do céu. O Bolsonaro tá jogando contra o Congresso. E, enfim, é sempre essas coisas, né? E aí vem a isentosfera falar mal também. Fala todas aquelas narrativas de sempre. Então, assim, efeitos. Eu acho que os efeitos, realmente, ele. Mas assim, no dia 26 do ano passado, 26 de maio do ano passado, teve. Assim, os efeitos foram notados mais antes das manifestações do que depois, né? Por causa do desespero. Na verdade, falando de 26, né? Também teve a questão aí, o Toffoli disse aí que estavam tentando realmente dar um golpe lá no Bolsonaro. E pelo visto, né, as manifestações de fato foram que salvaram aí o governo. Porque é aquela coisa, se a prova de que o presidente realmente tem apoio são essas manifestações mesmo. Bota, sei lá, a manifestação tem 3 milhões de pessoas, assim, em média, assim. Realmente, comparado com o eleitorado que foi 57 milhões, o Bolsonaro foi eleito aí, de votos, realmente é muito pouco, né? Mas, enfim, já é um bom indicativo que o presidente ainda tem apoio popular. Realmente é esse que... Realmente, se as manifestações, né, encherem, né, como foi em 26 de maio do ano passado, eu acho que o efeito mesmo que vai ter vai ser isso, né? Essa sensação de que realmente o presidente ainda tem apoio, porque não dá. Aí fala, não, mas o presidente fala, o Bolsonaro é impopular, né? E por isso que inventa aquela história de quem o defende são bots, são robôs, bot e robô é a mesma coisa, né? São bots, são maves, são fakes, são gente paga, é assim. Pra dizer que Bolsonaro não tem apoio, né? Porque um extremista, faz discurso de ódio contra negros, gays e mulheres. Na verdade são grupos específicos, né? São, né, movimentos de esquerda, mas assim que a imprensa dá esse tom, né? Então, falando aí de efeito da manifestação, é esse, né? Vai ser que o presidente ainda tem um grande apoio. E isso que causa aí raiva na imprensa, na esquerda e também na isentosfera. Vou ler aqui o último comentário, né? Não, antes desse, não. Antes aqui eu vou ler um comentário aqui sobre a manifestação também, dia 15 de março. É do Destro, né? Falando, os ratos do Congresso já armaram todo o esquema. Caímos mais uma vez na armadilha. Fomos ignorados, nossos votos desprezados. E aqueles que têm o poder esperar uma intervenção divina é louvável, se faz necessário. Mas o povo precisa fazer o mínimo que dele se espera indo às ruas protestar contra tudo isso. Um jogo de graça do seu time você iria. Um show da tua banda favorita na faixa você não perderia. Decidir o futuro da sua nação. Da tua nação. Você vai fazer corpo mole? Dia 15 de março eu vou e preciso de você, patriota, do meu lado.
um belo texto, né? Belo, belo texto aí convocando para manifestação. Aí, complementando aquela, respondendo, né, o Danilo Pacheco Coimbra, a questão do que a imprensa, né, ela quer ter aí controle da opinião pública, né? Por isso que a imprensa apoia a censura nas redes sociais aos conservadores, né? Eu acho que é isso que vai se acontecer no tocante a essas coisas que falam, porque agora tá essa onda de não, estou atacando jornalistas. E aí isso vai acontecer, né? Que pode ter um acirramento aí da censura ao perfil de direita. Só porque contestam opiniões de jornalistas. Porque fica daquela coisa, né? Fala mal de jornalista, aí é atentado à democracia. É assim. Muito bem, eu vou ler aqui o último comentário. Comentário aqui da Thaís Moraes. Ela que é do canal Direto aos Fatos. Ela que tem lá junto com a Camila Abdo, né? Que já passou por aqui no Zettelcast, a grande Camila Abdo aí. E a Thaís Moraes comentou aqui, né? Comenta meu comentário. Queria saber sua opinião sobre a nova mentira da imprensa, Michele Bolsonaro. Então, o que ela tá querendo dizer? É o seguinte, inventaram aí uma fofoca aí, que a imprensa agora faz fofoquinho de resistência, como já falei aqui, né? E agora inventaram que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está traindo o presidente Bolsonaro. E traiu com o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Só porque eles faziam muitas viagens juntos, né? Por conta aí de projetos, né? Dessa área, né? Da cidadania, né? Michele fazia e ainda faz, né? Projetos sociais. E só por isso, né? Porque em algumas ocasiões o presidente acabou viajando sozinho. Aí a primeira-dama foi no casamento da deputada Carla Zambelli, ela foi sozinha, aí pronto. Aí tem coisa aí, tipo revista de fofoca mesmo, tititi. Mas aí o jornalista lá da Isto É, que começou com essa fofocada, depois aí a revista Fórum também endossou a narrativa, deu aquele tom de jornalismo sério, tá fazendo. E se você fala mal de jornalista da grande mídia, pronto, você ataca a democracia. Já falei várias vezes aqui. Cara, mas é isso que inventaram aí sobre a primeira dama. Na verdade, eles tentaram pegar no pé, né? É claro, né? A primeira dama do Bolsonaro, pô, vai. Então, aí falou o seguinte, não, que só porque ela recebeu aí um cheque aí do famigerado Queiroz, né? O Fabrício Queiroz, que foi, né, assessor do, né, agora senador Flávio Bolsonaro, que o Queiroz era amigo da família Bolsonaro e por causa que ele teria feito aí um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio quando ele era deputado estadual aqui no Rio, pronto, a esquerda o taxa aí como se o Queiroz fosse tipo, sei lá, um Alberto Youssef do Bolsonaro, assim, um duoleiro, o Marcos Valério da vida. Aí, só porque a Michele recebeu um cheque aí do Queiroz aí ela é chamada aí pela esquerda de Micheque. Ai, cara, os esquerdistas não sabe fazer meme, né? Aí é Micheque, só porque ela recebeu aí o cheque do Queiroz, meu Deus do céu, é corrupta e tal. É engraçado que tem uma certa primeira-dama que não está mais entre nós que recebeu 11 milhões aí e falava que ela vendia Avon.
Ela ganhou tudo vendendo Avon. Então é isso, esses foram os comentários aí que eu li aí. O pessoal comentou esse episódio especial aqui do Isentão Cast. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.